Olá, olá, daqui Lídia Palminha, estamos no dia 20 de maio de 2026 e hoje quero trazer um pouco mais de seja aquilo que for que cada um entenda, porque constantemente a minha intenção é neutra. E hoje quero trazer a palavra que é verbalizada, a palavra que é escrita, a palavra que é pensada, inclusive a palavra que é silenciada, porque o silêncio também é uma palavra. E sobre a palavra há uma infinidade de algo, de coisas, de situações, de eventos a falar. Porque realmente a palavra de hoje tem um contexto, na minha percepção, bastante diferenciada da palavra há uns 20, 30 anos atrás. Hoje a palavra é muito mais perigosa, tem que se ter muito mais cautela sobre ela. A palavra constrói, a palavra destrói, a palavra une, a palavra separa, a palavra traz paz e amor, mas a palavra também traz guerras e muita dor. A palavra é infinita em possibilidades. Cada um de nós, seja quem for, fala sobre aquilo que conhece, ou aquilo que experiencia, ou aquilo que sente, ou aquilo que pensa, e seja quem for que fale, que se expresse, fala aquilo que lhe é característico, sendo que o que lhe é característico não significa que seja uma verdade absoluta, não significa que seja a verdade mais verdadeira ou mais próxima de algo, porque nós só falamos aquilo que conhecemos, aquilo que reconhecemos. E o que nós falamos é muito mental, nós vivemos num planeta mental. Então, quando alguém vem com um assunto diferente daquilo que nós conhecemos, tendencialmente nós dizemos que são teorias, isso é mentira, isso é falso, enfim. Hoje estamos com muita, mas muita resistência à evolução versus à palavra, porque estamos a entender que afinal aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi passado, os nossos valores, a nossa educação, que tudo isso, afinal de contas, há algo que se calhar não é bem como nos foi transmitido. A palavra divide bastante, infelizmente assim é, e, e há algo que eu já disse anteriormente, que separa a espiritualidade e a ciência. Anteriormente eu também dizia, a espiritualidade e a ciência estão separadas, mas também eu evoluo e há uma coisa que eu percebo, é que não pode haver separação entre a espiritualidade e a ciência, porque elas são uma só, uma vez que quem está de um lado ou do outro ou em ambos são seres humanos. Então, o que é que separa uma do outra? São as crenças que nós temos. Nós saímos de um conteúdo mais espiritual, aparece uma ideia mais científica e começa a haver a divisão entre aqueles que querem provas, querem ver, e aqueles que estão, neste momento, até estão muito em resistência. Portanto, na minha percepção, quem separa é a humanidade, quem separa é o humano, e separa porquê? Por causa das suas crenças. Às vezes basta uma experiência mais negativa com um ou com o outro lado para dizer a partir daqui isto não vale nada. E promover-se a partir daí e desenrolar-se mais e mais experiências. Então, aquilo que eu vejo hoje é em estudos de épocas, ao longo das épocas, há crenças, as eras são analisadas por crenças. E nós, neste momento, estamos a perceber que
uma e outra jamais podem ser separadas, porque ambas as duas são feitas, são executadas, são faladas por seres que são corpo com energia dentro, que se mexem, que falam, que pensam, não se pode separar uma da outra. Então, a separação é realmente algo que está a acontecer, que se está a ver imenso neste momento. E há uma separação imensa, até porque já, ou pelo menos eu tenho percepcionado, que sobre um mesmo evento há mais do que uma história. Ao longo do tempo eu já percebi que sobre eventos-chave, eventos que estão à vista, há muita informação e desinformação. As pessoas baseiam-se no que algum autor escreveu em 1900 e troca o passo, o outro que escreveu mais 10 anos depois, ou o outro mais 5 anos, ou nós baseamos-nos nos escritos que vão aparecendo, mas os eventos estão desfragmentados. Há vários, ou seja, há vários entendimentos, há vários fragmentos espalhados e nós entramos em guerras connosco próprio, em guerras com quem está ao lado, porque tomamos partido até daquilo que desconhecemos, porque a história está tão desfragmentada, está tão pouco bem contada. Por exemplo, eu conheço 4 versões do evento Adão e Eva. Conheço a versão que é mais conhecida. Entretanto, fiz 2 cursos com conteúdos espirituais em que ambos os dois trazem 2 versões até bastante distintas umas das outras, e recentemente li um livro e esta é aquela versão que me diz mais alguma coisa, porque eu continuo a ver a vida como simbolismo, não propriamente só como experiência e emoção, mas como simbolismo. Então eu sobre o mesmo evento, pelo menos 4 versões eu já conheço. E isto é sobre algo que é Adão e Eva, que é o chamado pecado original, não é? E que no fundo ainda hoje vibra nas células da humanidade. Nós ainda não conseguimos ultrapassar esse evento, ainda vivemos nele. E muito tem a ver também com os escritos ao longo dos séculos. Vou dar um exemplo. Nós estamos com o 14º Dalai Lama, que tem, salvo erro, 90 anos neste momento. E estive a ver uma palestra de Dalai Lama, penso que de há 20 anos atrás, e foi dada a oportunidade do público falar. E há uma senhora que se levanta, estou a falar de uma senhora de 40 e poucos anos, e ela diz que devido ao livro de Dalai Lama perdeu tudo na vida, perdeu a família, portanto ela era casada, tinha filhos, perdeu a família, perdeu amigos, perdeu a profissão, inclusive perdeu a saúde, esteve semanas internada em recuperação, portanto ela perdeu a dignidade enquanto humana. E Dalai Lama perguntou-lhe se tinha sido um determinado livro e que, ou melhor, se ela tinha seguido as indicações de um determinado livro, e ela disse que sim, que foi mesmo na sequência de seguir esse livro. E esse livro foi escrito por Dalai Lama, o 6º Dalai Lama, que é de 1683. Ele nasceu em março de 1683 e parte em 1706. Portanto, nós estamos a falar do quanto um livro influenciou uma pessoa de tal maneira que perdeu tudo, perdeu aquilo que ela dizia, a dignidade, ok? Nós estamos a falar do quanto nós, e por acaso eu defendo muito, e mesmo em vários textos que já escrevi, em que as pessoas por norma leem como se tudo fosse uma verdade. As pessoas não conseguem, há muita gente que não consegue ler como uma possibilidade, como um observador,
ok? Então nós estamos a falar do ano 2000, eventualmente 2006, foi por aí, e estamos a falar de 300 anos, não é? E a pessoa seguiu um livro, enquanto Dalai Lama diz que já tinha mandado retirar todas as cópias deste livro, que foi realmente um livro que trouxe pouco conteúdo correto para a humanidade, sendo que, claro que ele não se pode responsabilizar pelas bibliotecas particulares que não destruíram os livros. Então é preciso ter um cuidado extremo mesmo na leitura, seja de um texto mais curto, seja de um livro, porque quando nós escrevemos a nossa visão, a nossa experiência, aquilo que nós sabemos. E há muitas pessoas que escrevem em forma também de papagaio, e daí também promover a ciclicidade. Nós não podemos ler um livro de há 100 anos atrás ou 200 e até mais, com a visão de 2026. Nós temos que ler algo à luz da época em que foi escrita. Então, os maiores promotores da própria ciclicidade, eu não estou a dizer que seja certo ou não, porque isso seria um mundo a discutir sem qualquer nexo. O que eu estou a dizer é que, tendencialmente, nós esquecemos da época em que foi escrito, independentemente de ser livros com conteúdos em que nós dizemos, oh, está tudo tão atual. Claro que está, exatamente porque nós promovemos a que esteja, porque levamos aquilo que lá está constantemente e fazemos a ciclicidade da própria vida. Recordo-me que, e há muitas, nós estamos muito reativos nos comentários que fazemos publicamente e até nas nossas vidas no dia a dia, estamos muito reativos. Eu lembro-me que uma vez escrevi foi há coisa de uns 3, 4 anos, escrevi um texto e alguém me abordou a título privado perguntando-me: Lídia, estás bem? E eu, porquê? Parece-me que estás raivosa com o texto que escreveste hoje. E então eu fui ler o texto que tinha escrito e eu não percebi nada daquilo que a pessoa me estava a transmitir. Encontrei em contacto com a pessoa e falámos. E percebi que não fui eu que estava raivosa. O tema do conteúdo do poema é que provocou que a dor da pessoa viesse ao de cima e lhe saísse a raiva. Então eu permiti-me a apagar o poema, porque eu permito-me a tal. Eu não sou a expressão da razão e quando percebo que os textos vêm trazer algo, um desconforto daquele âmbito, por exemplo, eu não tenho qualquer problema em retirar, porque não é a minha missão fazer com que alguém venha a discutir com seja aquilo que for, com alguma coisa que eu escreva. Está completamente fora. Mas 2 dias depois eu voltei a publicar o texto. O que é que eu fiz? Alterei o título do poema e alterei a primeira frase. E a pessoa abordou-me e disse-me: epá, tens um texto tão lindo hoje. E eu tive que sorrir e disse: olha, o texto é exatamente o mesmo, só lhe mudei o título e a primeira frase. O que é que isto significa? Significa que o facto de nós termos falado sobre o texto e de eu ter permitido que a pessoa arrancasse lá dentro a raiva que ele tinha e tivesse trazido compreensão, a pessoa nem sequer percebeu que o texto 2 dias depois era igual e a pessoa permitiu-se a transmutar, a ressignificar a sua dor. Então a palavra deveria de trazer um pouco
esta missão à nossa vida, que era de nos permitirmos primeiro a pensar. Vou voltar aqui ao tema da ciência. Nós estamos hoje, nós ainda a dar ênfase a várias pessoas que inventaram coisas que afinal não inventaram. Os inventores é que não tiveram dinheiro e outros, porque na época eram mulheres, e quem é considerado o inventor é quem paga a patente, ok? Portanto, pagou a patente, fica como sendo o dono da invenção. Mas a ciência está em constante evolução. Então, a partir do momento em que há uma patente, todos os estudos começam a partir dali. Mas há estudos, e eu gosto muito desses desafios de ouvir cientistas, espiritualistas, porque depois eles fazem esse jogo gigantescamente belo, para trazer à consciência de que a ciência está em constante evolução. Então, se nos vamos guiar todos pela patente, e às vezes há patentes que sobre eventos iguais ou idênticos, há muito maior evolução em outros lugares. E isto é belíssimo. Qual é o oposto do belo? É que nós discutimos aquilo que desconhecemos, porque achamos que porque lemos em algum lugar ou porque confrontamos 2, 3, 4 ou mesmo 5 autores ou 5 pessoas que falam do mesmo tema, em milhares de pessoas neste planeta, achamos que aquilo é o suficiente. Eu vou voltar a dizer, nada está certo e nada está errado. Tudo tem que ser ponderado, especialmente neste momento em que estamos numa transição. Eu poderia dizer transição planetária, poderia falar em dimensões, mas na minha percepção não preciso sequer falar nisto. Nós estamos a ver que está tudo a cair. Aliás, eu estive com uma amiga há um mês e meio e ela disse-me assim: Lídia, eu não ouço telejornal em português, de Portugal. E hoje, como tenho algumas pessoas no exterior, eu tenho muito mais o impulso de ver as notícias no exterior do que ver aqui em Portugal. Sem qualquer desmérito, vou voltar a dizer, não é essa a intenção, mas nós estamos muito estagnados, estamos muito parados, mas estamos a ver os inventos de uma forma mas tão diferentes de outras culturas. E isto está a estagnar-nos muito e está-nos a condicionar também, de certa forma, a evoluir. Portanto, a nossa palavra está a ficar saturada, não é? Saturada. E estamos num mundo agora de informação, desinformação. Um dia destes eu via uma entrevista em que havia um entrevistador e 3 pessoas a serem entrevistadas. Por acaso estava com o meu filho mais novo, interessámos-nos pelo tema e estávamos a ouvir. E das 3 pessoas que foram entrevistadas, uma delas, nós não conseguimos perceber nada do que é que ela disse, mas eu vou-vos dizer uma coisa, ela falou tão bem, esta pessoa falou tão bem, a sério, com palavras tão bonitas, só que as palavras foram bonitas, bem construídas, a pessoa estava cheia de motivação a falar, e nós não conseguimos entender nada. E houve passagens em que se percebia que até quem estava a entrevistar não estava a entender absolutamente nada, porque é nisto que nós estamos agora também a viver. Construção de palavras bonitas, muito ênfase na conversa, muita alegria, mas depois fere na falta do conteúdo. E nós ainda estamos muito
focados, pelo menos é aquilo que eu sinto por cá, estamos muito focados ainda na palavra como honra, como respeito, lá atrás, muito lá atrás. E de facto algo está a mudar vertiginosamente. E hoje, mais do que nunca, precisamos de ponderar muito bem o que lemos, e estou a falar também para mim, porque também falho e tenho que ter a cabeça mesmo no sítio para entender. É preciso vermos muito bem o que lermos, é preciso ouvirmos muito bem o conteúdo de lá para cá, mas o mais importante cabe-nos a nós, que é decidir qual é a nossa palavra. Para mim é imprescindível, hoje, mais do que nunca, decidir qual é a minha palavra face a tudo o que está a acontecer. O que é que eu decido? Eu decido construir uma discussão que às vezes nem tem ponta por onde se lhe pegue, ou eu decido o silêncio, a forma de silenciar, porque se silenciar, ao menos há tranquilidade, e aquilo que me traz intranquilidade, por que não refletir sobre tal? Na minha verdade, não há acasos, tudo acontece porque há uma razão para tal, para ser e para acontecer. Cabe-me a mim realmente perceber, refletir sobre a situação. Mas há uma coisa que eu costumo dizer, ainda ontem falei com uma amiga minha, que se nós não damos aso à nossa mente para algo, para a evolução, para algo novo, nós só vamos refletir sobre aquilo que conhecemos. Porquê? Porque nós somos mente, ok? E a mente mente imenso. E essas palavras pensadas muitas das vezes trazem de desagrados internos incríveis que depois nós vamos refletir através das nossas ações, dos nossos comportamentos, da verbalização daquilo que dizemos, das nossas reações, enfim. Então a palavra hoje em dia, na minha perspectiva, tem um significado completamente distinto de até há 5 anos para trás. Muito, mas muito diferente. E hoje pondero muito mais do que ponderava lá atrás, porque tudo está tão, mas tão evoluído. Há tanta história sobre um mesmo evento, ou seja, quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto, não é? Há pessoas excepcionais por aí a trazer conteúdos excepcionais sobre a evolução da humanidade em várias vertentes. E isso é muito interessante porque vamos perceber que as eras, elas têm por base as alterações das crenças, dos dogmas e dos paradigmas. Então, a minha palavra é ressignificar. Essa é a minha palavra-chave há alguns anos para cá. E fica o meu desejo de que estejas bem, de que fiques bem, e deixo-te o meu abracinho e bora lá viver.